Semana passada nós encerramos as visões de Zacarias, que ele teve as 8 visões todas numa noite, né? Lembrando que ele estava acordado em cada uma delas, então não foram sonhos, e sim visões de Deus. E agora nós vamos começar as questões referentes ao jejum, tá? E hoje vai ser o capítulo 7, nós estamos na lição número 80. Então o primeiro título nosso é o jejum, pode passar aí. Vamos lá, nosso primeiro texto está lá em Zacarias 7, do 1 até o 3. Vamos abrir. Deus Pai Todo-Poderoso, nessa manhã nós te adoramos, Senhor. O Santo Espírito do Senhor venha sobre nós, Pai, nos limpando de todo mal, Deus, guiando as nossas vidas neste momento, Pai. A sua palavra venha falar aos nossos corações e nos ensinar a sua palavra, a sua vontade, assim como o Senhor quer para nós, Pai. Guia-nos no teu caminho, na sua direção. Recebe também os nossos louvores que entoamos a Ti, e tudo lhe seja como um aroma suave às tuas narinas, Pai. Vamos lá, Zacarias 7, do 1 até o 3. Eu vou ler o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do mês 9, que é Quisleu. Tá bom por aí, já passou, era até o 3 só. Então, a primeira parte aqui fala de um jejum que Deus estava falando com eles a respeito. O que estava acontecendo? Vamos lá, pode passar o primeiro versículo. Então, o primeiro, a data. Quando que aconteceu isso? Ali ele dá a data no 4º ano, no dia 4º do mês 9, segundo o ano do rei Dario. Então, dando essa data, a gente tem a conclusão da data precisa, porque aí você está dando o tempo do reinado, aí fica fácil de saber quando aconteceu. Então, isso aí aconteceu no dia 7 de dezembro de 518 a.C. Então ainda era a época do rei Dario, rei Sírio, rei da Pérsia, que estava sobre a Babilônia. Quase 2 anos depois das 8 visões noturnas. Então, Deus usou Zacarias 2 anos atrás para falar a respeito das visões, e 2 anos depois Deus ainda estava consertando com o povo. Você vê que ele não fez as coisas imediatamente, mas Deus vai colocando a igreja, vai colocando o povo dele em ordem aos poucos. Ele trata de um assunto e o povo vai se desenvolvendo naquilo, e depois Deus vai e corrige outra etapa. Não adianta na nossa vida a gente querer fazer tudo de uma vez. Nós temos que corrigir a nossa vida, nós temos que colocar a nossa vida em ordem, nós temos que fazer todas as coisas aos poucos. É como você entrar no ensino fundamental, depois o médio, depois a faculdade, né, o ensino superior. Você tem que fazer as coisas por etapas. E o povo precisava da atenção a respeito do jejum. Porque, como eu disse antes, né, eles tinham saído da Babilônia, eles ainda estavam reaprendendo a ser povo de Deus. Eles não tinham aquela estrutura mais que eles tinham quando estavam na terra deles. E mesmo antes, eles eram pessoas pecadoras que foram levadas ao cativeiro. Então eles não seguiam a Deus mesmo antes. E como eles seguiriam a Deus depois de um cativeiro? Se lá não buscavam a Deus, lá não tinham sacerdotes, não tinham levitas, não tinha rei, não tinha profeta, né? Então, quando eles sofreram lá na Babilônia, Deus até falava com eles através de algumas pessoas, mas não era igual quando ele começou a tratar com o povo agora na terra de Israel, tá? Então pode passar. Viver para aprender. O segundo versículo diz assim: quando em Betel foram enviados Cerezer, Regem, Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Então esses homens, né, eles eram habitantes de Betel, e eles foram enviados, né, para Jerusalém para adorar e perguntar sobre os jejuns nacionais. Então os povos ali de Israel ainda estavam espalhados, não estava todo mundo em Jerusalém, tinha uns que moravam em Betel, tinha uns que moravam em outras regiões, e aí eles estavam também sem direção, e queriam saber o que tinha que fazer, como que tinha que buscar Deus, como que tinha que fazer o jejum diante de Deus. Então eles foram até Jerusalém para perguntar para os sacerdotes que estavam lá e conversar com eles, com Zacarias, a respeito dessas coisas. Então, se a gente lembra bem, o reino de Israel, ele ficou dividido numa época. Então tinha os adoradores que adoravam o Senhor em Samaria, no templo do norte, e os que adoravam no templo do sul, que era em Jerusalém, né?
E tinha um outro templo também em Betel. Mas ninguém estava sabendo como buscar Deus de fato. Então eles vieram até o lugar onde estava o profeta, onde estava de verdade ali a direção do Senhor, e foram, né? Porque lá tinha Josué como sumo sacerdote, tinha Zorobabel e tinha Zacarias também. Pode passar? Alguém abre lá, 2 irmãos abrem, cada um lê um versículo. Jeremias 52, 12 e o outro lê no versículo 13. O versículo 3 diz: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Bom, o que eles estavam chorando aqui? A questão era a seguinte: tendo em vista que o templo estava sendo reconstruído, então lembrando ali que eles estavam reerguendo o templo, ainda era necessário observar o jejum. E ele era observado nesse mês, no 5º mês, o qual rememorava a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, em 586. Então era necessário continuar fazendo o jejum, para lembrar que Nabucodonosor tinha destruído aquele templo de Salomão, aquele templo antigo, que estava erguido até aquele momento. Eles perguntaram aos profetas que estavam ali no local. Quem achou pode ler? No 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 10º ano, o ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia em Jerusalém. Pode ler? Beleza. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todos nas casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas de grandes. Então, o templo e as coisas, a cidade, tudo foi destruído nessa invasão da Babilônia por Nabucodonosor. E eles foram levados cativos nessa época. Então, o que o povo que estava em Betel queria saber, se era necessário continuar espiando pela essa destruição. Pode passar? Agora, o fracasso do povo. Então, nós vamos entender o que Deus fala a respeito disso, dessa expiação, né? Desse jejum que eles estavam fazendo todo o 5º mês do ano. E vamos lá, o capítulo 7, do 4 até o 14. Quem ficou por último? Você leu o último? Não. Você leu o 3, né? Então leu o 4 e continua. Bom, então nós vimos aqui a respeito da resposta de Deus para com esses jejuns que eles estavam fazendo. Então, não é que a questão deles fazer o jejum para rememorar aquilo, né, uma oração, um tempo de consagração para poder lembrar que foi destruído aquele templo, eles estavam tristes por causa daquilo, não é que isso seja errado. Só que, como nós temos aprendido na nossa vida, nós temos que buscar primeiro a Deus. E os jejuns que eles faziam, nunca faziam para Deus. Então, o que Deus estava cobrando deles? Vocês buscam as suas próprias vontades e não buscam a minha vontade. É isso que está acontecendo. Como que você quer ser ouvido de Deus? Como que você quer alcançar a graça de Deus? Se o seu jejum, a sua oração é para as coisas que você quer e não para as coisas que Deus pede, né? Então, eles precisavam fazer a consagração, era para Deus. O templo ia ser reerguido. Você está vendo onde que mora a idolatria? É a mesma coisa de você erguer essa igreja aqui, tudo do melhor material, forrar ela com ouro por dentro e fazer tudo a coisa mais linda do mundo aqui. Aí chega aí um povo protestante contra a religião nossa e destrói a nossa igreja e quebra tudo e vira aquele escarcéu. Aí todo mês, depois de anos, você vai ficar chorando por causa daquilo que foi destruído. Ergue e faz outro. Eles estavam erguendo o templo, mas ainda estava chorando por causa do templo destruído. E era só um templo, nada mais. Tudo aquilo que era feito de ouro, que era feito de madeira cara, tudo aquelas coisas, é porque Deus tinha pedido para fazer. Se dependesse deles, eles não iam fazer desses materiais. Mas Deus ordenou lá no passado, para poder ser erguido o templo dessa forma, né?
Até a Arca da Aliança, as coisas, elas eram feitas com materiais preciosos, né? Era feito de ouro maciço, o negócio era até pesado, tanto ouro que tinha. Mas, é porque Deus tinha pedido. Se ela fosse roubada e fosse derretida, não importava, Deus não ia deixar de habitar no meio do povo, porque a aliança tinha sido quebrada de alguma forma. Deus ia continuar com o povo. O povo arrepende, o povo muda, o povo reconstrói, o povo refaz, e é o mesmo povo, e o mesmo Deus. Aí que tá, né? Pode passar? Tem mais um texto aí, são 3 versículos, né? Está lá em 2 Reis 25. Vamos começar aqui, vamos os 3 aqui ler, ó. 23, 24 e 25, 2 Reis, mas todo mundo abre. Jejum. Então, eu vou ler aqui esse trecho do livro de Zacarias para a gente não perder o foco. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteaste no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste com efeito para mim? Então Deus faz uma pergunta para o povo, né? Uma pergunta praticamente retórica, porque a resposta era óbvia, né? Todas as vezes que durante 70 anos vocês jejuaram, depois que o templo caiu e que vocês foram levados para a Babilônia e voltaram, todos esses 70 anos, vocês jejuaram, foi para mim? Ou foi por causa de um templo destruído, que eu mesmo mandei ser invadido? Foi Deus que tinha mandado Nabucodonosor invadir a terra de Israel, para levar eles cativos mesmo, porque eles eram um baita dos pecadores e precisavam ser repreendidos, e na terra deles não estava dando certo, então eles tinham que ser repreendidos em outro lugar. E aí eles voltaram, e jejuaram 70 anos, mas em nenhum momento foi para Deus. Então, pode falar. Não. Mas a base desse jejum é o Covid-19. Sei. Não é a base, não é a restauração do povo de Deus ou a restauração da palavra de Deus no meio do povo. Não. Né? Simplesmente é um jejum para que esse vírus seja tirado do meio do povo. Né? A direção desse Cristo não está mais ou menos na mesma coisa. É bem por aí. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar quando Paulo foi levado ao 3º céu, né? Ele tinha um demônio ali que ficava cutucando ele o tempo todo, né? E Deus, o que ele falava para Deus? Tira de mim esse demônio, tira de mim esse espinho da minha carne. E Deus fala para ele: Paulo, não, Paulo, a minha graça te basta. Só o que você está vendo e o que eu faço por você, a salvação que eu te dou, acabou, já te basta. Deus, olha só, muita gente vai morrer de Covid, crente, muita gente vai morrer de câncer, não vai ser curado, muita gente, meus irmãos, é que nem o pastor Cláudio falou aqui uma vez, e eu nunca mais esqueci isso: ou você morre de doença ou você morre de acidente. Você quer morrer de que jeito? Como que você vai morrer se você ou não sofre um acidente, ou você não morre de doença? Como que você vai morrer? Então, meus amados, a questão é o seguinte, né? A graça de Deus basta para o povo. Covid-19 vai vir, pode ter certeza que daqui a alguns anos vai vir doença pior, né? E quando chegar na época da grande tribulação, então, meus amados, a questão é que nós temos que preocupar com o nosso espírito, buscar a nossa vida com Deus, né? Em vez do presidente ali proclamar um jejum para o povo poder se voltar a Deus, ele vai proclamar um jejum para Deus tirar a Covid. Não é a mesma coisa? Senhor, nós estamos chorando pelo templo. Ah, Senhor, o templo que foi destruído. Ah, Senhor, meu Deus, não estão jejuando para Deus, estão jejuando por causa do templo. O problema do Brasil é uma outra coisa, né? É que assim, nós temos um país que tem condições de trazer vacina para todo mundo, mas tem umas outras coisas envolvidas no meio, né? Que é o esquema corrupto, que infelizmente não deixa essas coisas avançar, né? Então a Covid não é um problema mais, ela tem a solução, né? A gente, como fala, a gente não tem que buscar o problema, a gente tem que buscar a solução ao problema, e já tem a solução, né? Mas
fica atrasado todas essas coisas, e aí quer começar a proclamar jejum por causa de Covid-19. Não, você vai jejuar? Jejua então para o povo buscar a Deus, porque crente hoje não busca a Deus mais, né? E precisa disso, não importa se vai vir doença, se não vai, né? Não importa se vai ter espinho na carne ou não. O que importa é a nossa salvação. Tempo que tinha sido destruído. Ah, sim, ainda tem essa, né? Ah, sim. É, exatamente. É, exato. Olha, o povo de Israel hoje, eu falo para vocês que eles são um povo muito temente a Deus, né? Não tem como você ficar aí pisando na cabeça dos israelitas. Eles estão lá em Israel e você vê um soldado que sai no horário de almoço dele, ele vai lá no Muro das Lamentações para poder orar. Então, quem fica lá, que é da descendência dos levitas, de fato, dos sacerdotes, da linhagem de Arão, olha só, da linhagem de Arão, eles são sacerdotes até hoje. Então eles têm as linhagens lá, tudo certinho, não é nada bagunçado. Eles têm os rabinos, o sumo sacerdote, que está lá nas sinagogas deles, e eles são até pagos pelo governo para poder manter esses homens lá. Por quê? Por que eles fazem? Por que eles ficam lá? Eles ficam 24 horas por dia, clamando por Israel, pela nação, para buscar Deus. É a mesma coisa dos cativeiros. É a mesma coisa dos cativeiros. Se Deus não tivesse mandado Nabucodonosor invadir Israel ali para levar para a Babilônia, o povo não ia mudar nunca. Porque o povo tem que sentir a pressão, tem que sentir o dedo de Deus, a ira, para poder o povo mudar. O povo não mudava. Deus falava através dos profetas: muda o seu caminho, porque vocês estão pecando, estão desviando do meu conserto, estão quebrando a minha aliança. Deus avisava o povo, falava: muda, muda, muda. E o povo não mudava. Então não vai mudar por bem, vai mudar por mal. Vamos levar o povo para cativeiro. Deus falou uma vez com os ninivitas através de Jonas. Uma vez. Os ninivitas ficaram com tanto medo de Deus que mudaram na hora, né? Naquela época, daquele reinado, eles serviram a Deus. Depois, aí foi outro reinado, outra coisa, aí foi destruído de fato. Mas naquela época a Síria, Nínive, nossa, os caras foram melhor do que os israelitas, né? Bem, então, continuando aqui. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Então, nesse jejum que eles proclamavam, não era para Deus. E quando eles comiam para poder se alimentar, não comiam para Deus, ou seja, não faziam as festas comemorativas para Deus, para agradecer a Deus, mas era tudo para eles. Jejuavam para eles e comiam por eles e bebiam por eles. Tudo que eles faziam era por eles. Toda a alegria que eles tinham e o pranto não era por causa de Deus, era por causa deles. Aí continuando: não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz com suas cidades, e em redor dela e ao sul e a Campinas eram habitadas? Então ele fala: olha só, vocês não ouviram a palavra que foi pregada antes de você ter sido levado em cativeiro, quando você estava em paz, quando as suas casas eram habitadas, quando o templo ainda estava de pé, e vocês não precisavam hoje ficar chorando por causa do templo. Quando essas coisas aconteciam, quando estava tudo normalzinho, belezinha, vocês não jejuaram para mim, vocês não ouviram a voz dos profetas, vocês não comiam por causa de mim, mas vocês pecavam e faziam as coisas por vontade própria, e dessa forma vocês foram levados para o cativeiro e sofreram tudo que sofreram, né? E agora estão cometendo outro pecado, que em vez de voltar para a minha presença, ainda estão pensando lá no passado. E ainda isso era uma zomba para tanto o sumo sacerdote Josué quanto para Zorobabel, porque ele estava erguendo o templo e o povo não estava nem contente com o templo que estava sendo erguido, né? Estava lá chorando de tristeza porque o templo não era tão bonito que nem o templo de Salomão naquela época. Mas isso não importava. O que importava era a presença de Deus dentro do templo, era a presença de Deus no meio deles, e o povo acho que não estava entendendo isso. Então, jejum no 7º mês recordava o assassinato de Gedalias. Então esse aí é o jejum do 7º mês. Tinha o jejum do 5º mês,
que era a respeito do templo, e o do 7º mês, que Deus também cobra aqui, que vocês acabaram de ver, né? Que ele era o governador judeu nomeado por Nabucodonosor. Veja bem, eles estavam lá, né, aquele povo de Israel, e tinha o governador do judeu no meio deles, certo? Que o Nabucodonosor ordenou. Então, quando eles estavam em cativeiros, não era assim que o Nabucodonosor coordenava o povo dele, o povo judeu coordenava tudo. Não, eles estavam lá no meio, mas eles tinham o governador deles, né? Eles eram escravos, o governador era judeu, né? Então, Nabucodonosor ergueu esse homem chamado Gedalias, e ele foi assassinado nesse mês aí 7º. E eles jejuavam por causa dele também. Então, jejuavam por causa do templo e jejuavam por causa de Gedalias. Que não foi nem o povo de Deus que ergueu, foi o próprio Nabucodonosor. Pode ler aí os 3 versículos. Houve bons capitães do exército, ele e os seus homens, que no rei da Babilônia, fizeram a Gedalias por maioral. Fizeram a Gedalias com espada a saber. Ismael, filho de Natanias, e Joana, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netopatita, e Jazanias, filho de Donapatita, e os seus homens. Tem tanto nome difícil. Pode ler aí, 24. Não temais, seus servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e vem vos irá. 5. Subiu, porém, pelo 7º mês, rei de Israel, filho de Betanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus, e aos caldeus que estavam com ele, e mataram. Então você viu aqui, né, que esse Ismael se revoltou contra Gedalias, que era governador na época de Nabucodonosor, erguido por ele, e foi morto, e o povo judeu ficou muito triste com isso, e então eles proclamaram jejum nessa época que ele morreu também. Bom, apesar de ser realizados com boas intenções esses jejuns eram instituições meramente humanas, que não haviam sido ordenadas por Deus e eram observadas com base na retidão da própria do adorador. Então, de fato, Deus não tinha mandado nem eles jejuar pelo templo que tinha sido destruído, porque Deus mandou destruir o templo, de fato, e nem por Gedalias que tinha morrido, porque Deus também não mandou jejuar pela morte dele. Então, eles estavam fazendo coisas, apesar de com boas intenções, buscando, que nem uma música da oficina fala, buscar as coisas certas da maneira errada. É a mesma coisa que nadar contra a maré. Não tem sucesso, não tem sentido, né? Então, eles tinham que ser ordenados por Deus para poder fazer um jejum desses, né? Se Deus tivesse mandado proclamar um jejum pela morte de Gedalias, Deus falasse proclamar um jejum pelo templo que foi destruído, eles fariam, mas eles estavam fazendo só porque eles queriam fazer, e isso não levava eles a nada. Pode passar? Então, no versículo 7, se o povo tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, proferida por meio dos profetas, não haveria passado pelo cativeiro e não teria necessidade de realizar esses jejuns. Então, eram 2 questões que Deus levantou aqui. Primeiro, vocês pecaram e não me ouviram, então vocês foram levados ao cativeiro. Esse foi o primeiro erro. E o segundo erro, que quando foram levados ao cativeiro, proclamaram 2 jejuns nacionais que não tinham sentido. Esses 2 jejuns não tinham sentido. Então Deus estava cobrando ele dessas 2 coisas. Uma, que você está fazendo coisas sem necessidade, e outra, por que vocês pecaram daquela forma e não ouviram a minha voz, e agora vocês estão proclamando esse jejum sem eu ter mandado também. Pode passar? A palavra que veio ao profeta. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, Deus falou através de Zacarias: então vamos corrigir este povo. O que o povo precisa fazer? Esquece esse jejum.
Agora vamos colocar vocês em ordem. Primeiro, executar juízo verdadeiro. Havia muita corrupção no meio do povo, sempre houve. Na época de Amós, na época de Zacarias, na época de Ageu, todas as épocas haviam corrupção. O templo tinha deixado de ser erguido porque eles não queriam aplicar valores no templo. Eles estavam erguendo as casas deles. A palavra de Deus em Ageu fala: suas casas estão apaineladas, do melhor material, né? Vocês recebem o salário, metem no saquetel furado, e de fato o templo está em ruínas. Então, primeira coisa, executar juízo verdadeiro. Aplica onde tem que ser aplicadas as coisas. Segundo, mostrar bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Então, eles tinham aquele probleminha social da discriminância, de o mais pobre tem que ser mais pisado, né? Então eles oprimiam o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre. Então usurpavam o dinheiro deles, né? Tomavam as terras, faziam toda aquela coisa que a gente já conhece, né? E as viúvas, né? Como a gente viu lá, a viúva que chegou até Eliseu, né? Era o mesmo problema, tinha uma dívida impagável, eles iam lá oprimir a viúva. Tinha filho? Seus filhos vão ser levados, né? O que tivesse ia ser cobrado. Então eles faziam esse tipo de opressão e não era para fazer isso, porque muitas vezes a mulher não tinha mesmo como pagar, né? A mulher era viúva, o marido só que trabalhava, sustentava a casa, né? E às vezes tinha uma dívida e os credores vinham, né? E tinha, o órfão também era oprimido, o estrangeiro também, quando chegava na terra deles, também era oprimido, o pobre. Enfim, é basicamente aquele problema social que acontecia nessa época e ainda acontece até hoje. E olha só, em seu coração não intente o mal contra o seu próximo. Jesus, quando ele fala a respeito dos mandamentos, ele fala assim: eu não vim abolir a lei, eu não vim destruir os mandamentos, eu vim aumentar os mandamentos. Como assim que veio aumentar os mandamentos? Ele fala, na Bíblia, nas escrituras dizem que aquele que mata o seu irmão, ele é homicida. Eu digo que aquele que olha com um olhar de maldade contra o seu irmão, com um olhar de homicídio contra o seu irmão, já cometeu homicídio. Aquele que olha para a mulher do seu próximo com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. Então, aqui é a mesma coisa, né? Nem no seu coração intente o mal contra o seu próximo. É a mesma coisa, né? Então, a lei e os mandamentos eram tão profundos e o povo não entendia, né? O povo via as coisas superficialmente. Não pode matar, não pode adulterar, não pode roubar, mas não mudava o coração, só queria seguir a lei ali do peito para fora, né? Para dentro era uma podridão só. Então Deus traz através do profeta uma direção ao povo do que de fato eles estavam faltando no meio deles. Pode passar? Versículo 11. O que vieram antes. Bom, eles porém não quiseram atender e foram rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Então, esse aqui está falando do povo que tinha sido levado para o cativeiro, o povo anterior, não dessa, mas do povo que veio antes, o povo que foi levado para o cativeiro. Então, tinha alguns ainda vivos, né, da geração anterior, né, os septuagenários, os octogenários, que já tinham 80 anos de idade, tinham 70 anos de idade ou mais, porque senão não tinha vivido naquela época lá que foi levado por Nabucodonosor ao cativeiro, que agora estavam na época, né, do rei Pérsia. Então, eles falam da geração anterior que foi exilada, e me deram as costas, literalmente ofereceram um ombro obstinado. Então, desobedeceram a Deus, não ouviram a Deus. Quando Deus falou, viraram de costas. Sabe quando a pessoa fala e a outra só vira a cara assim, não quer ouvir a conversa? É a mesma coisa. Pode passar? Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviaram pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Bom, aqui o diamante, ele não está falando do diamante como uma pedra preciosa de alto valor, né? Ele está falando como um material duro, porque o diamante ele é um material extremamente duro, né? Ele é uma pedra extremamente dura. E pessoas de coração duro, que não ouvem e não seguem o conselho de Deus, sempre experimentam a ira de Deus.
Então, não queira nós ficar experimentando a Deus, porque naquela época, o povo que desobedecia a Deus era levado em cativeiro, o povo era punido, pagava pelos seus pecados na hora, não demorava muito. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, nós não vamos pagar pecado nenhum aqui. Tem coisa que a gente faz nessa vida aqui, que a gente é causa e consequência. Se você roubar, você vai preso. Isso não é pagar pelo pecado, isso é a justiça da terra sendo aplicada, né? Tem coisas que você faz que aqui mesmo já acontece, porque é causa e consequência, tá? Mas nós não vamos pagar pecado aqui igual eles pagavam naquela época. A questão é que hoje o pecado já foi pago na cruz. Nós já fomos livres da condenação do pecado. Agora aquele que não recebe essa salvação, que insiste em continuar na vida do pecado, ele vai pagar no dia da ira do Senhor. Porque Deus está mantendo nós numa época, desde que Cristo chegou, que se chama época da graça. Naquela época era a época da lei. Então a lei punia na hora, e o povo pagava o pecado e encerrou. Mas quando chegou Jesus, ele trouxe a graça. Então você não vai pagar pecado nenhum aqui, você vai pagar lá na grande tribulação se você ficar. Entendeu? Então, cuidado, porque às vezes nós vamos vendo que a nossa vida está indo tudo muito bem, mas nós temos que acertar nossa vida com Deus, porque aqui não vai acertar nada, vai acertar lá no grande tribunal. Aí a coisa vai ser feia, porque ou é céu ou é inferno, né? Ou você fica ou você vai. Paga sim, né? Paga. Se você roubar, você vai preso. Se você matar, você vai preso. Não. Pode passar. Exatamente. Olha só, sem resposta. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Então é mais ou menos assim: vocês não fizeram isso comigo, também farei com vós. Eu falei com vocês, eu clamei a vocês, através dos profetas eu repreendi e chamei o povo para voltar, e o povo não me ouviu. Então agora vocês clamam a mim e eu não escuto vocês. É o que ele fala aqui. Eles também clamam e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, através de Zacarias, estava clamando para o povo dessa forma: ó, vai ser assim agora. Espalhei-os como um turbilhão entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então, tudo isso que aconteceu, esses cativeiros que aconteceram, isso aí foi tudo por causa das mesmas coisas: idolatria, pecado contra Deus, né? Não observar a palavra de Deus, e tudo isso fez com que a terra deles fosse assolada várias vezes, e ninguém passava por ela porque a terra estava arrasada, ninguém queria entrar lá mais. A terra fica abandonada, né? Outras palavras falam que ela foi habitada por chacais, animais do deserto, que as plantas cresceram dentro das casas, sabe aquele lugar abandonado? Então, virou uma desolação. E uma coisa, a gente fala assim: nossa, como é que eles foram feitos por isso? Não entendi. Porque tinha um espaço grande de tempo, né? Tinha uma prova dessa de Deus para eles e outra. não era na hora. Esse foi 70. 70 anos, nesses 70 anos, talvez uma prova ou duas dessa aí. Então, talvez as pessoas esquecerem. Hoje, uma semana, não tem que esquecer essas coisas que Deus fez. É que o negócio era duro com eles, né? O negócio era duro. A gente lê aqui. Era duro, mas aí, por exemplo, foi para mim. Você nasce, está com 20 anos, você não sabia daquilo que eu passei. Se eu não contar, Isso. eu não sabia. Exatamente. Por quê? Porque já faz muito tempo que eu errei, e agora eu continuo. Por que o povo não queria seguir Moisés quando Moisés quis tirar o povo lá do Egito? Porque o povo não conhecia Deus. Eles não sabiam quem que era Deus. Eles não sabiam que Deus podia lançar aquelas pragas tudo. 400 anos eles nem sabiam quem que era Deus. Talvez algum deles tinha ouvido falar alguma vez, e outro nem fazia ideia de quem era o Deus deles. 400 anos é muita coisa, né? 400 anos é muita coisa. A idade do Brasil dá quantos? 500 e 1500, 521 anos?
Você entendeu? Ficou quase a época do Brasil ali, que o Brasil tem de existência, lá no Egito, sofrendo como escravo, né? Então o negócio era duro com eles, né? Hoje o povo está sem vergonha, porque a gente lê a Bíblia aqui, mas eu leio uma coisa aqui que foi o que aconteceu em 1500, depois eu leio outra coisa que aconteceu em 500 anos, né? E aí a gente acha que está tudo na mesma época, né? Mas não é bem por aí o negócio, né? Então, a Bíblia é uma coisa que, é 4.800 anos de existência aqui. Então, é muita coisa, é muita época que a gente, é bom até situar bem a época. Por isso que eu sempre coloco as datas ali, para a gente pensar, olha, isso aqui aconteceu nessa época, aconteceu, nossa, que aconteceu 100 anos depois. Foi bem isso mesmo. Como eu falei agora há pouco, dos ninivitas. Os ninivitas, quando Jonas pregou para eles, ele pregou naquela época e o povo arrependeu. 100 anos depois que o povo estava rebelde de novo, mas não era nem a mesma geração mais. Então, é isso aí que a gente muitas vezes tem que entender. E o povo hoje, como ele falou, né? Passa uma semana, já esqueceu do que Deus fez. Por quê? Porque o povo está sem vergonha. Então, a igreja precisa, né, colocar a direção.